Pode começar, Jorge. Ah, já começou? Tá. Diga-me uma coisa. Qual a sua maior aspiração? Qual a sua maior aspiração? Qual o seu maior sonho? Qual o seu maior objetivo? Qual a realidade que você gostaria de viver? A resposta que eu gostaria de que todos respondessem é: qual a sua maior aspiração? Qual o seu maior sonho? E eu acho que a resposta correta seria se tornar no ser feito à imagem e semelhança de Deus. Esse deveria ser o sonho de todo mundo, o objetivo de todo mundo, a aspiração de todos os seres desse planeta, se tornar no ser feito à imagem e semelhança de Deus. Mesmo porque aqui nesse mundo que vivemos não existe aspiração maior e mais correta do que essa. Aliás, todas as demais aspirações, sonhos e metas e objetivos, sem exceção, são erradas, falsas e altamente ilusórias e ignorantes. Eu quero me tornar rico, famoso, doutor. Eu quero me tornar um político, um empresário de sucesso. Todas erradas, falsas e altamente ilusórias e ignorantes. Todos deveriam ter um único só objetivo: se tornar no ser feito à imagem e semelhança de Deus. E que, com certeza, levarão esses sonhos, aspirações falsas, levarão ao distanciamento para com Deus e para com a sua própria alma. Imagina, quanto mais você aspira às coisas, sonha com as coisas materiais, cada vez mais você vai se distanciar de si próprio. Você vai se distanciar cada vez mais da sua própria alma, feita à imagem e semelhança de Deus. Isso é o mesmo que estar caminhando para trás, a passos largos, convictos que estão caminhando para a frente. Todo mundo acha que, não, eu tenho um sonho, um projeto, e aí eu vou conseguir fazer isso, fazer aquilo, ficar rico, famoso, poderoso. Só que pensam ilusoriamente que estão indo para frente, quando, na verdade, estão caminhando para trás. Mas todos os sábios seguiram o caminho da correta aspiração de fazer Deus e a alma passarem a ser reais, verdadeiros e únicos no universo inteirinho. E não existe grandeza maior do que alcançar essa aspiração de divinizar a própria vida eternamente. Afinal, todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o fruto dessa aspiração alcançada é poder agir, reagir e decidir livremente e eternamente, sem nunca mais criar causas negativas para trazerem consequências ruins para a vida. Mas seria maravilhoso você nunca mais criar causas negativas, apegadas, dualistas, egoístas, materialistas, gananciosas. E aí, se você parar de criar causas negativas, o que vai acontecer? Nunca mais vai existir efeitos negativos para a vida. E a vida só pode estar num mar de tranquilidade, harmonia e prosperidade merecida. Então, essa pessoa desapegada, ela passará a viver com a mente limpa, equilibrada e administrada pela alma, idêntica ao Criador. Por isso que é, sim, obrigatório o desapego. Desapego, é bom sempre frisar, desapego nada tem a ver com o mundo material. Nunca teve e nunca terá. Desapego é a simples eliminação
dos pensamentos e dos quereres dualistas. Quero, não quero, gosto, não gosto, pode, não pode, essas coisas que têm que ser eliminadas e silenciadas. Isso que é o apego, isso que é o desapego. O desapego é eliminar o quero, não quero, gosto, não gosto, pode, não pode. Não confunda, nada tem a ver com o mundo material. Mas os que ainda correm atrás das suas ambições no mundo criado nunca terão a mente simples, pacífica e com total contentamento. Por quê? Porque as ambições, os quereres, com seus fortes, com as suas fortes dualidades egoístas, é que enfraquecem a mente com as diferenças dualistas em todos os campos da vida. É uma contradição você ter pensamentos dualistas. O seu quero cria o não quero. O seu gosto cria o não gosto. O seu pode cria não pode. Isso significa que você mesmo ataca a si próprio com os seus quereres. Se você não tem o querer, você não tem o contraditório. Não é isso? Por isso que, para não criar o contraditório, você elimina as causas, que são os quereres. Não é à toa que Buda frisou: não desejes, não queira nada desse mundo e viverás eternamente feliz. Por quê? Porque você deixa de viver essa mente dualista, e passa a viver no mundo absoluto da alma e de Deus. Por isso que não desejas, não queira nada e serás eternamente feliz. E quando o contentamento, quando a contemplação for aplicada na sua própria mente, isso traz o equilíbrio, a equidade e a harmonia e a paz entre a mente e o mundo exterior. Hoje é um conflito permanente, hoje é um conflito quase que infindável. Qual o conflito? É o conflito entre o quero ou não quero e o conflito com o mundo material. Você tem dois conflitos. Um conflito interno, ai que droga, nossa, que coisa, né? Fica lá nos conflitos dualistas mentais e fica com conflito com o mundo exterior. Aí, nossa, aconteceu outra vez aquela situação ruim, nossa, aconteceu outra vez de, sei lá, ficar sem dinheiro, outra vez aconteceu aquela tragédia, isso e aquilo. Você fica com um conflito interno e externo. Não é à toa que a vida das pessoas apegadas é uma vida extremamente agitada. Não tem tempo para contemplar nada, não tem tempo para eliminar esses quereres dualistas. Por isso que vivem uma mente contemplada e uma briga constante com o mundo exterior. Não é à toa que os pais brigam com os filhos, quer controlar as finanças, quer controlar as atitudes. É um caos total, um verdadeiro caos em todas as áreas. A área mental, a área individual, na área familiar, na área profissional, na área financeira, é um caos total, essas dualidades. Por isso que tem, sim, que eliminar essas dualidades. E isso se chama desapego. E é nessa mente, quando você consegue silenciar, é nessa mente pacífica e pura que a alma passa a se manifestar, que Deus passa a se manifestar. E esse é o máximo da aspiração humana. Esse é o máximo do sonho e do alcance do ser humano. Silenciar a mente é o máximo que o ser humano consegue chegar. Ninguém consegue ir. Nenhum ser humano, por sua força humana, consegue ir além do silêncio mental.
né? Por quê? Porque, além desse silêncio mental, já não é área de atuação do ser humano, é área de atuação de Deus e da própria alma, tá certo? Então, além desse ponto, deixamos de ser meros seres humanos e passamos a ser a alma divina semelhante ao Criador. Então, é simples, é extremamente simples. Você elimina os seus quereres e a gente sempre fala aqui qual a melhor forma de eliminar os seus quereres. Gosta ou não gosta, pode ou não pode, etc. Contemplar. Deixa acontecer e fica contemplando simplesmente. Contemple com toda a sinceridade, com toda a coragem, com toda a fé, mas não se intrometa através do seu querer, através do não querer, com seu medo, raiva, isso, aquilo, porque isso tudo, todas as negatividades vêm das dualidades. E saiba que a alma e Deus nada temem. Deus, você acha que Deus vai temer alguma coisa? Você acha que a sua alma, aquilo que você é, feito à imagem e semelhança de Deus, tem medo de alguma coisa? Fica preocupado, fica estressado? É claro que não. Eles nunca se estressam, nunca se apegam, nunca sofrem, nunca se diminuem, nunca ficam negativos. Portanto, pare de atormentar a própria vida com as ignorâncias dualistas dos quereres do ego. Lembre-se, a sua verdadeira força não está na sua mente sonhadora e pensante. Todo apegado pensa, não, a minha força tá na minha criatividade, está no na minha habilidade, está nos meus pensamentos, nos meus quereres, nos meus sonhos. Todo apegado pensa isso. Mas a sua verdadeira força não está na sua mente e muito menos nas suas habilidades e muito menos no seu físico. A sua verdadeira força está no silêncio mental. No silêncio mental é que está a sua força. A sua força, ela fica em potência máxima quando ela atinge a pureza mental. Está na sinceridade mental. Aqui, na sinceridade e na pureza mental, está a sua força. É a força que está ao seu alcance. Todo mundo consegue silenciar a mente. Todo mundo, qualquer um. E daí para cima é o poder e a força da alma e de Deus. Mas o seu empenho, o seu esforço em silenciar a mente deve chegar ao limite máximo. Você tem que se esforçar até chegar no ponto máximo do seu esforço humano para silenciar a sua mente. Senão, não vai conseguir. Não vai conseguir. Onde só Deus reconhecerá esse esforço máximo. Só Deus vai reconhecer esse esforço máximo e não o seu convencimento. Você já viu muitas pessoas, ou você mesmo já falou milhões de vezes para você, ou alguém já falou milhões de vezes. Aí a pessoa fala assim, já tentei de tudo, não dá certo. Aí alguém fala, pratica desapego, elimine os quereres. Já tentei, mas não dá certo. Já tentei dominar e silenciar a minha mente, mas não consigo. E pensa que isso essa pessoa, ela pensa que chegou no ponto máximo do seu empenho, do seu esforço. Ela própria decidiu onde é o ponto máximo da ela mesma, o que é um absurdo, tá certo? Essa é uma verdadeira, quando você falar não consigo, não, já tentei, não dá certo, essa é a voz do ego enfraquecendo, diminuindo e te iludindo.
que você não consegue, que você não tem força, e que a sua força só vai até ali e acabou. E dali para frente é só decadência da sua mente. Né? Então, não se autoconvença, que você se esforçou ao máximo. Você não se esforçou ao máximo. Foi novamente enganado pelo ego. E o problema é que as pessoas desistem muito antes de alcançarem os seus esforços máximos para calarem o ego e silenciarem a sua própria mente. E essa desistência, antes de alcançarem o esforço máximo, tem como culpado, novamente, os quereres pelos resultados. Você quer chegar no resultado. Os quereres pelos resultados, os quereres pelas recompensas, antes mesmo de ter atingido o limite máximo do esforço sincero e verdadeiro. A ganância é tanta pelo resultado. O seu esforço não é para silenciar a mente, o seu esforço é para conseguir resultados. Como o resultado não vem, é claro, e não vai vir mesmo, porque você não deu nenhuma causa divina, então os resultados divinos que você sonha nunca vão chegar. Isso significa o quê? Que como não deu nenhuma causa divina, não chegou no ponto máximo da sua dedicação sincera em silenciar a mente. Isto é, quer os resultados antes do esforço possível e necessário. Cara, como é que... Desculpe aí pela gíria, né? Pensei que estivesse na outra turma. Quero os resultados antes do esforço possível e necessário. O que caracteriza impura atitude egoísta, ilusória, maldosa, fraca e negativa, própria do ego. Própria do ego. Então, as pessoas ávidas pelos resultados, pelas mudanças no mundo material, eles logo desistem do seu esforço mental. Claro, não visam o esforço mental, eles visam sempre o resultado material. Por isso que a vida não dá certo, por isso que a vida continua fraca. Ah, não consigo, já tentei. Claro, você sempre está querendo o resultado e o resultado nunca vai vir nessas condições. Então, o esforço é mental e não querer correr atrás dos resultados. Por quê? Porque se esforça ao máximo para obter resultados no mundo material somente os apegados. Só os apegados querem resultado no mundo material. E a pessoa continua o mesmo apegado, por isso que não muda nada. Portanto, se esforce ao máximo para se desapegar. Perceba que quanto menos as pessoas desejam, mais simples a vida se torna. Vê hoje se a sua vida não está extremamente complicada. Está complicada em todos os setores da vida. Está complicado com tudo. Tem insatisfação com tudo. Então perceba que quanto menos desejos, menos quereres, mais simples a vida se torna, mais pacífica a mente se torna. E isso significa menos medo, menos preocupação, menos sofrimento, menos insatisfações nós vamos ter nas nossas vidas. Ademais, se você realmente está à procura do seu ser feito à semelhança de Deus, então nada mais óbvio, nada mais racional, nada mais lógico que deixar absolutamente tudo nas mãos e nas vontades de Deus. Lembra, você é feito à imagem e semelhança de Deus. Você quer se tornar nesse ser feito à imagem e semelhança de Deus? É simples, é simples. O seu desejo é o mesmo de Deus, afinal você é um pedaço de Deus.
Você é uno a Deus. Então, o desejo de Deus é o seu próprio desejo. E seu desejo, o desejo da sua alma, é o mesmo desejo de Deus. Você tem que entrar em harmonia com as vontades de Deus. O ego entra em desarmonia, por isso que a vida não dá certo. Tá certo? Você é feito à imagem e semelhança de Deus e o meu ego é contra Deus. Então, você quer assumir a vida idêntica a Deus? Simples. Cale a sua mente e deixe as vontades de Deus fluírem livremente na sua vida. Pronto. Você se harmonizou com as vontades de Deus e você conseguiu divinizar a sua vida no todo. E dali para frente é só causa divina que traz efeitos divinos. É o que está escrito lá na Bíblia, né? Primeiro conquiste o reino do amor desapegado e tudo lhe será acrescido. Então, é essa a lei que nós temos que harmonizar e obedecer. E essa sincera e total devoção e fé inabalável nas vontades de Deus te abrirá, sim, o reino dele para a sua alma. Lembre-se, somente a alma, feita em imagem e semelhança dele, pode entrar no seu reino divino. O ego falso, maldoso, inexistente, jamais alcançará o reino de Deus. Por isso que os apegados jamais terão uma vida divina. Jamais. Só terão, sim, uma vida absolutamente infernal. Daí o desapego ser obrigatório a todos. Aliás, o lógico é permitir o fluxo livre e sincero das vontades de Deus na sua vida, mesmo porque ninguém se esquiva das vontades dele. E todos esses quereres apegados são tentativas, sempre frustradas, de impor as suas vontades mesquinhas sobre as vontades divinas de Deus, o que é impossível. Daí todas as ilusões, decepções e frustrações que acabam em tristeza, ansiedade, nervosismo, medo, etc. Tá certo? Então não coloque as suas vontades apegadas e mesquinhas sobre as vontades divinas de Deus. O resultado é o seu próprio enfraquecimento, a sua própria negatividade e sofrimento. Aliás, a grande maioria dos apegados se convenceram que o medo é um mecanismo que protege a vida, a família, as finanças, o relacionamento, o trabalho, etc. Muita gente pensa que o medo é protetor. Não, eu tenho medo que algo aconteça com meu filho, então eu tenho que proteger. Nossa, eu tenho medo que aconteça alguma coisa na minha finança, então eu vou proteger a minha finança. Com o meu trabalho, na minha empresa, tenho medo que aconteça alguma coisa que vá à falência ou que eu perca dinheiro, então eu tenho que proteger. E acha que o medo é protetor. Não existe loucura, ignorância maior do que essa. A realidade é totalmente outra. Por quê? Porque o medo destrói a vida. Ele não protege a vida. O medo destrói a fé, destrói o fluxo livre das vontades de Deus na sua mente e na sua vida. Diminui, encolhe mentalmente os apegados, negativando mais e mais. Aí eu estou com medo. O que está acontecendo com a sua vida? Você está se diminuindo. Você está se encolhendo e negativando. Estou com medo. Então, diminui mentalmente os apegados, negativando mais e mais. Enfraquece a pessoa e fortalece o mundo exterior. Está acontecendo aquilo na minha vida, estou com medo. Você fortalece o mundo exterior e enfraquece a si próprio. E tudo isso
é um absurdo, ilógico e irracional, né? Porque o medo nada mais é do que a dualidade mental dos quereres egoístas, materialistas, contraditórios, possessivos, etc. Aliás, o medo coloca o ser humano num nível muito inferior ao mundo criado. Você pertence ao mundo do Criador. Só que com medo você fica abaixo do mundo criado, pois passa a temer os fatos. Ai, estou com medo que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Então passa a temer os fatos, fenômenos e circunstâncias exteriores e materiais da vida, quando a nossa natureza é espiritual e una ao Criador. E mais, de que adianta proteger, entre aspas, uma vida? Que adianta, entre aspas, proteger a sua vida se você mesmo está autodestruindo a sua própria vida pelo ego e seus quereres e aversões? Eu quero proteger, através do medo, a minha vida, a vida da minha família, da minha finança, etc. Espera aí, como você quer proteger a sua vida se você está autodestruindo a sua própria vida através desses quereres dualistas? Que tudo é causa negativa e que traz efeitos negativos. Então você não está protegendo, você está destruindo. Só que os apegados não percebem essa questão básica, um princípio básico. E essa proteção, entre aspas, na realidade, é a própria desproteção da vida, uma vez que o medo é sempre causa negativa que cria mais resultados negativos para a própria vida. É uma loucura total a vida dos apegados, totalmente invertida. Por isso, é uma proteção às avessas, isto é, com efeitos contrários à vida. Quem quer proteger a sua própria vida, os filhos, a família, os negócios, as finanças, está tendo efeitos contrários à vida. É uma loucura. É como atirar, é como você atirar com um revólver mirando para si próprio, pensando que está mirando no inimigo exterior. Onde já se viu uma loucura dessa? Atirar com revólver mirando para si próprio, pensando que está mirando no inimigo exterior. Atirar com um revólver mirando para si próprio, quem vai ser a única vítima? A única causa é a própria pessoa e a única vítima é a própria pessoa. Pois é, essa é a realidade de todo apegado. Ele mesmo cria as causas negativas e recebe as consequências negativas. Uma loucura. E saiba que nem mesmo o mais rico, nem mesmo o mais famoso ou o mais poderoso, entre aspas, desse mundo, consegue ter a força mental e espiritual capaz de lhe conferir autoconfiança inabalável. O cara pode ser rico, famoso, poderoso, mas não tem autoconfiança. Jamais um apegado vai conseguir isso, mesmo porque o falso ego não pode proporcionar autoconfiança. O falso ego, se você se identifica como ego, você mesmo trai a você próprio. Por isso que não existe um apegado que tenha autoconfiança. Nenhum apegado, porque ele sabe que ele mesmo trai ele mesmo. Ele cria causas negativas e acaba destruindo a própria vida, traz consequências negativas. Por isso que não existe autoconfiança na vida dos apegados, mesmo porque o ego não existe. E do nada, do inexistente e maléfico e negativo, não se consegue nada como autoconfiança. Portanto, só o desapego ao ego te proporcionará a força
e o poder divino da alma e de Deus. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Boas práticas do desapego aí a todos.